Coppola, Bolsonaro deveria mesmo ter acesso a esta delação de Mauro Cid? Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, será que o Bolsonaro deveria ter acesso total e irrestrito ao depoimento e às provas que supostamente o incriminam? Será que os pedidos da sua defesa, todos eles indeferidos pelo ministro Alexandre de Moraes, não estão aí fundamentados naquele princípio do contraditório, no princípio da ampla defesa e aí, de uma forma mais abrangente, no princípio do devido processo legal? Bom, segundo o novo normal praticado nos altos tribunais, parece que isso não depende mais da lei, mas sim da sua interpretação atualizada. Vejamos então como os ilustres magistrados do Supremo Tribunal Federal lidaram com um pedido similar recentíssimo, formulado pela defesa de outro ex-presidente e amplamente noticiado pela imprensa. Poder 360, 26 de agosto de 2020. STF concede a Lula amplo acesso à delação de Palocci. Ministros citam direito de defesa. Leio aqui. Ministra Carmen Lúcia argumentou que a Justiça tem o sigilo de delações como regra, mas este não tem caráter absoluto e, evidentemente, tem que ser interpretado. A magistrada disse que a Constituição garante o direito de defesa e, por isso, é necessário que haja amplo acesso a todos os dados. Bom, sobre essa decisão, o site oficial do STF diz o seguinte, aspas, prevaleceu o voto do ministro Gilmar Mendes pelo deferimento do acesso. Ele destacou que a segunda turma, nos termos da súmula vinculante 14, assegura o direito à ampla defesa e do contraditório na investigação criminal. Tem garantido aos delatados acesso aos termos de colaboração. E aí, vamos atrás do que diz a tal súmula 14. É direito do defensor, no interesse do seu representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício de defesa. Bom, vale lembrar, como bem disse a Basília, que o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro pela Polícia Federal se deu com base na delação de Mauro Cid. Por isso, a defesa do ex-presidente, pela quarta vez, está solicitando acesso a esse depoimento. Um pedido que parece bastante razoável e similar ao que pleiteou a defesa do senhor Lula há poucos anos atrás. Então, será que o que valeu para Lula não vale também para Bolsonaro? Seria inimaginável que fosse diferente. Afinal de contas, a estátua na porta do STF está lá de olhos vendados, justamente para não fazer distinção entre pessoas e para aplicar a lei da mesma forma a todos. E aqui a gente tem um agravante, ou pelo menos um ponto sensível em todo esse imbróglio jurídico. A defesa do ex-presidente Bolsonaro solicita, e não sem razão, aspas, registro audiovisual integral de todos os atos da referida colaboração premiada, inclusive das negociações e depoimentos prévios à celebração e homologação do acordo. E por que será isso? Talvez por causa de fatos também amplamente relatados pela imprensa. Portal G1. Após depor sobre áudios vazados, Cid é preso por descumprimento de medidas e obstrução de justiça. Revista Veja divulgou gravações em que o militar relata ter sido pressionado durante depoimentos à Polícia Federal. Ele também faz críticas a Alexandre de Moraes, do STF. Nossa, mas qual seria aí o teor desses áudios? Eu praticamente não vi quase nada sobre eles na grande mídia. Eu pesquisei e separei dois trechos mais leves aqui para o nosso telespectador. Aspas. Eles, isso é o Mauro Cid falando, eles, Polícia Federal e Supremo, estão com uma narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade, eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Fecha aspas. Segundo trecho. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta, quando ele quiser, como ele quiser. Com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Fecha aspas. Eu sei que assusta um pouco, pessoal, mas vamos lembrar que falar até papagaio fala, né? E, querendo ou não, ele estava só desabafando com um amigo. Só que, para piorar as coisas, coincidentemente, o Mauro Cid, como nós vimos, foi preso logo depois desse vazamento e, segundo matéria aqui do Globo, o Supremo não detalhou quais medidas cautelares foram descumpridas para justificar essa súbita e inesperada prisão preventiva. Mas esse não é o ponto. A real é a seguinte.
né? Considerando aí a jurisprudência da Corte, as decisões favoráveis ao Lula em um caso quase idêntico e esses áudios do Mauro Cid sugerindo que houve coação da Polícia Federal e fabricação de provas, talvez fosse melhor interpretar a lei de forma a assegurar a ampla defesa ao ex-presidente Bolsonaro. Afinal de contas, o objetivo de todo mundo é apurar a verdade. Ou será que eu sou muito ingênuo?